Entrevista. Estamos de volta com Cidade Notícias, são exatamente 12 horas e 55 minutos e doutora Ângela Costa já está aqui na nossa bancada. Doutora Ângela, boa tarde, seja bem-vinda. Ela que é médica geriatra e o tema, gente, doença de Alzheimer. Alegria recebê-la novamente aqui. Boa tarde, Sêmio, e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer vir representar a nossa Nutri, né, Tati, aqui nesse momento para a gente bater um papo. Então, quando ela me chamou, aí eu disse prontamente, não, amiga, aceito, é muito bom ir lá conversar. E eu disse, o que é que você quer conversar? Aí ele disse, eu vou ver, disse, olha, tá em alta, nós estamos no Setembro Lilás, que é um mês em alusão à doença de Alzheimer. Eu acho que é interessante, que eu soube até que a minha amiga Ariadne teve aqui essa semana, divulgando um projeto que ela está fazendo. Isso. Aí eu disse, é uma continuação. É verdade, até porque o tema teve muita interação, então, meu caro ouvinte, fica à vontade de mandar a tua pergunta. Pode passar, Giovana. Passa aqui. Mandar a tua interação, como é que faz, Jaqueline, para os nossos ouvintes? Não vai dizer o nome de ninguém, né, Jaque? Isso, não, tá liberado, tá? 32310094. Pronto, manda a tua pergunta aí, inclusive eu pedi para a doutora Ângela colocar aqui o retorno, já para você ficar à vontade, tá, Jaqueline? O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, né, que antigamente você dizia é caduquice, as pessoas associam muito ao quadro de demência. Ok. Demência, se você for ver, existem vários tipos. Mas como a doença de Alzheimer é mais divulgada, acaba que todo mundo acha que toda demência é Alzheimer. Então, é uma doença neurodegenerativa que, infelizmente, por acúmulo de substâncias no cérebro, vão inflamando ali, atuando em áreas próprias de memória, de linguagem, de comportamento. E que, quando você vai dar o diagnóstico, a doença já tem começado anos antes. Só que você não tem como perceber isso, né? Essa é uma pergunta que fazem muito. A gente tem como prevenir? Existem muitos fatores de riscos que estão envolvidos no desenvolvimento da doença. Mas o principal de todos, que você estava falando aqui antes, é a idade. A população, ela está envelhecendo, né? Hoje nós temos cerca de 22 milhões de idosos, né? No idosos Brasil. A partir de que idade? 60 anos no Brasil, né? Porque o OMS já é 65. E eu acho que devia subir no Brasil também. Eu também acho. Eu digo isso, por exemplo, você é uma médica geriatra e todo mundo diz, é quem toma conta de idoso. Não, geriatra você tem que ir com 30 anos de idade para acompanhar você ao longo da vida, né? Assim? O geriatra é um médico que estudou o processo do envelhecimento. A gente trata as doenças do envelhecimento, seja do idoso sadio, do idoso frágil, do idoso acamado e das pessoas que querem envelhecer bem. Com saúde. Só que a gente carrega um estigma junto, né? Porque infelizmente vai dizer que é um médico de velho, um velho pejorativo. Pois é. Ninguém pensa que quer envelhecer com saúde, porque você pensa logo naquele idoso frágil, né? Mas isso é muita questão cultural, porque até alguns anos atrás as pessoas não iam a um psiquiatra e a um psicólogo porque diziam que não era doido. Pois é. Não é isso? Tá você não ouviu isso? Está mudando. Muito. E a doutora Ângela estava aqui antes do início do programa e eu perguntei a ela, doutora, com quantos anos você deve procurar um geriatra para começar a fazer o acompanhamento? E aí ela me respondeu, eu vou pedir para ela repetir o porquê disso, né? Essa é a pergunta que sempre fazem, né? Porque as pessoas acham que tem que esperar 60 anos para ir ao médico geriatra, que é o médico que vai cuidar do seu processo de envelhecimento. Não é que você vai deixar de ir ao seu cardiologista ou endocrinologista, mas eu costumo dizer que o geriatra, ele é um gerente, porque ele lhe vê por completo. Então, obrigatoriamente, eu geralmente digo que não espere 60 anos. Com 50 anos, você já pode procurar. Por quê? Porque já existem doenças que são prevalentes nessa faixa etária. Existem doenças que a gente vai rastrear nessa faixa etária e aí a gente consegue fazer um acompanhamento. Então com geriatra, qual é a frequência? Você tá bem de saúde e iniciou seu acompanhamento, vem um ano, uma periodicidade diferente de um idoso frágil, que às vezes vem ao geriatra a primeira vez com 80 anos, super contrariado, porque não é velho, mas vem pra gente reabilitar. Pois é. Claro que eu também tenho excelentes exemplos de pessoas com 80 anos que são atletas, ativos, desde sempre, que procuraram esse processo de envelhecimento. Então você que já chegou aos 50? Ainda não cheguei não, mas tô perto. Mas não minta no ar não. Doutora Ângela Costa conosco, o tema é Alzheimer. Alzheimer, você falou uma palavrinha aí que tem fatores de risco. Isso. Quais são?
Primeiro a idade, né? Quanto mais velho, maior a probabilidade. E eu quero morrer bem velhinho. Então, essa daí eu quero ter esse fator de risco aí para mim. Existe um artigo que foi lançado numa revista chamada Lancet que teve um impacto muito grande no meio científico, porque ele fala que 40% dos fatores de risco são modificáveis. Aí você faz quais? Tudo que você faz para proteger a sua saúde cardiovascular. Tratar o diabetes, tratar a hipertensão, tratar a dislipidemia, cuidar dos hábitos, né? Não fumar, beber com moderação. Exercício físico, né? Que vem de acordo com o seu estilo de vida. Tudo que você está fazendo, você acha que está protegendo só o coração, na verdade você está protegendo o seu cérebro. Então, associado pessoas que têm problema de audição, você faz, nossa, eu tenho. Por que problema de audição? Porque presta atenção naquele idoso que você conhece que ouve pouco, não quer usar aparelho, Começa a se isola. Por quê? Ele não escuta o que você está falando, ele tem vergonha de dizer que não está escutando e ele começa o isolamento. Aí lá vem outro fator de risco grave, isolamento social. Por isso que a pandemia, ela deflagrou um aumento na quantidade, foi um gatilho para a quantidade de diagnósticos, né? De surgimento de pessoas com quadros demenciais. Eu tive pessoas que marido e mulher tiveram depois da pandemia, como se, aí até uma pessoa veio e disse, foi a vacina. Eu digo, gente, não tem nada a ver. Não foi a vacina, a pessoa tem a predisposição e geralmente a gente associa a um gatilho. Foi a pandemia, às vezes foi uma perda de uma pessoa, às vezes um internamento. A pessoa, ali tinha um esquecimento leve, que ninguém dizia que era própria da idade, não sei o quê. Teve um quadro, internou-se no hospital e dali começou a desenvolver uma fratura. Então, geralmente está associada a um gatilho. Quando a pessoa Mas está no DNA? Existe doença de Alzheimer, existem alguns quadros que são genéticos, tá? Mas a probabilidade é menor. Não significa dizer que o pai ou a mãe que teve Alzheimer, significa dizer diretamente que eu vou ter também? Não, aí eu vou perguntar como era o estilo de vida deles e como é o seu. Né? A oportunidade que você tem hoje de se cuidar, porque isso é uma preocupação muito grande. As pessoas que têm um quadro de Alzheimer na família, principalmente o que é precoce, que inicia antes de 65 anos, as pessoas se preocupam muito. Então, esses quadros de Alzheimer mais precoce, realmente a gente tem que puxar a família para perto para começar a acompanhar. A pandemia também deixou as pessoas um pouco mais ansiosas, né? Ansiedade, as doenças mentais, doenças psiquiátricas são também um fator de risco, mas não necessariamente quer dizer que vão ter. As pessoas que são muito ansiosas e fazem muitas coisas ao mesmo tempo, se são desatentas, elas são esquecidas e começam a se preocupar com esse esquecimento jovem. Quando a gente vai avaliar, né? A gente tem que fazer toda uma avaliação, porque nem o esquecimento é normal, a gente tem que avaliar tudo, se a causa é uma doença metabólica, se é uma doença psiquiátrica, ou se é cansaço, se é TDAH. Tem que avaliar esse paciente e fazer um acompanhamento, né? Então, assim, quando a gente vai dar o diagnóstico, se você chega para mim, tá esquecido, e a gente faz toda a avaliação, toda a entrevista médica, todo o rastreio, a gente faz parte de exames laboratoriais para descartar 5% de causas que são reversíveis, como doenças da tireoide, pode dar esquecimento, vitamina B12 baixa, pode dar esquecimento, e a gente investiga, afasta essas causas e faz um exame de imagem. Para o quê? Afastar também lesões. Porque a pessoa acha que vai fazer a tomografia, a ressonância e vai descobrir lá, tem o Alzheimer. Não, a gente quer afastar outras causas. Às vezes você vê uma pessoa com alteração de comportamento quando você vai ver um tumor. Olha lá. Porque a doença de Alzheimer as pessoas acham que é só esquecimento. Mas, na verdade, ela vai associada a alterações de comportamento. Só que as alterações de comportamento é que traz para o consultório. Doutora Ângela, hoje muitos idosos, a gente vê muitos idosos praticando atividade física em academias, muitas clínicas deixaram de ser clínicas, por exemplo, de fisioterapia e passaram a ser ambientes de convivência social de idosos, né? Musculação, pilates. Eu estou falando isso que é minha mãe que deve estar nos ouvindo, que toda vida que ela se apresenta, viu, Sam, eu brinco com isso, que ela diz,
Meu nome é Cleide, eu tenho 87 anos de idade e faço tudo, né? Ela faz questão de Dona dizer... Cleide, um beijo. Diferente de outras pessoas que a gente conhece. Dona Ilma, um beijo pra senhora também. Minha mãe. E minha mãe tem Dona Ilma é um amor de pessoa. Ela tá bem próximo de fazer 60 anos, né? Ela tá bem próximo. Eu digo a ela, qualquer dia desse a gente encosta na idade, mãe. Eu vou passar a senhora. Um figura, beijo, mãe. E minha mãe, ela tem uma vitalidade incrível, assim, ela dirige 87 anos de idade, ela vai ao supermercado, ela vai à academia, né? Vai na clínica e faz fisioterapia, pilates, enfim, e agora tem as coleguinhas, né? Que toda a vida tá fazendo alguma coisa. Então, isso, esse estilo de vida adotado afasta a possibilidade de um Alzheimer? Essa é uma pergunta. A outra, um dia desse eu tenho um pai de uma grande amiga minha que está com Alzheimer, um grande médico, amigo, e eu vi um podcast falando sobre alimentação. E eu não me lembro aqui quais eram os alimentos, né, que eu mandei para ela e ela disse que já estava estudando, alguma coisa sobre isso. Existem alimentos específicos que ajudam a não a curar o Alzheimer, mas ajuda a estagnar, né, a criar Existem esses estudos, essas pesquisas? Eu vou juntar as duas perguntas Sim. numa só, tá? Porque você falou estilo de vida, a alimentação está incluso? Está incluso. Então, o estilo de vida saudável, ele protege contra a doença de Alzheimer, mas você vai dizer, mas eu conheço uma pessoa que se cuidou a vida inteira e ela desenvolveu o quadro. Vamos ver como é o quadro nela, se não é um quadro mais leve do que de uma pessoa que tinha a vida toda desregrada. Sua mãe é ativa e independente, ela tem autonomia, ela decide o que ela quer fazer e ela tem independência porque ela não precisa de terceiros para fazer o que ela quer, ela dirige. Só um parênteses, ela não decide tudo que ela quer fazer não, porque tem um cachorro lá em casa que decide parte do que ela tem que fazer, né? Perfeito. Desculpa, pode contar. Então, por que ela consegue fazer isso? Ela faz atividade física, principalmente musculação, porque as pessoas acham que a atividade física é só a caminhada. Só aeróbico. Não é só o aeróbico, tem que ter a musculação também, porque o músculo protege a mente, né? Você tem músculo, você está protegendo seu corpo para uma fragilidade futura. Eu costumo muito dizer aos pacientes que eu me sento e levanto no consultório para mostrar, esse ato, você precisa ter força na perna para você levantar, né? Aqueles exercícios isso, você tem que ter fortalecimento. Então, atividade física. Aí a alimentação saudável, você pode ver desde a dieta do Mediterrâneo, né? E uma dieta que a gente estuda muito na medicina do estilo de vida, que é a dieta que a gente chama plant-based, que é um prato que lá em Harvard eles têm uma figurinha, que são grãos integrais, bastante legumes, uma porção de proteína, gorduras saudáveis como azeite, todas são alimentação. Abacate, couve, que depois a gente poderia fazer um movimento com Tati até aqui sobre isso, né? Você sabe que hoje em dia eu vou para um restaurante, lugares públicos, né? Eu digo, peraí, se Tati me pegar aqui no flagra, o que é que ela vai falar de mim? Ontem eu fui almoçar e um pratão de carne, fui lá naquele restaurante do Natal Shopping de carne, um chique que tem lá. O Madeiro. Madeiro. É bom de verdade. Demais. Aí eu pedi o camarões aqui só. Mas não tem lá no... lá embaixo tem camarões. Tem. Mas eu digo, eu quero uma carne. Aí eu fui pra lá e eu não nego você não. Eu digo, vai que Tati passa aqui. Eu não pedi eu não pedi porque eu não peço sobremesa, né? Vai que... Não, eu não peço sobremesa. Mas voltando pro foco, doutor, é dizer que a Alzheimer tem muito a ver com estilo de vida e tem muito a ver com como eu vou envelhecer saudável. Aí eu faço a pergunta agora de quem já tem um membro da sua família com Alzheimer. O que dizer para essas pessoas? Não tem cura. Não tem cura, certo? Existem medicações que na hora do diagnóstico a gente inicia para tentar retardar o avanço da doença, tá? Mas não existe nenhuma medicação que recobre que você volte o que você já perdeu, porque às vezes saem algumas coisas na mídia que as pessoas acreditam que vai voltar ao que era. Na verdade, a gente tenta estacionar. Só que o tratamento da doença de Alzheimer, ele não é sozinho. Não é só o médico e a família. A gente tem que trabalhar com a equipe né? Psicoterapia, não só para o paciente, mas para essa família, porque dependendo da fase que o paciente esteja, pode adoecer a família junto. Pode adoecer a família junto. Por outras coisas, mas adoece. Um nutricionista para acompanhar essa dieta adequada, um educador físico ou fisioterapeuta, dependendo da necessidade, fonoaudiólogo, porque no avançar da doença existe uma fase que ele desaprende a comer.
Olha só. Fica, da parte neurológica, ele deixa a comida na boca e às vezes não sabe o que fazer, ou então começa a se engasgar. Então, para a gente protelar, prorrogar o uso de vias alternativas de alimentação, o fono é indispensável. Então, é um trabalho de equipe mútua. E essa parte da sobrecarga do cuidador, né? Quando o cuidador é família, é assim, eu não digo nem que é interessante, eu escuto isso sempre. E é um padrão. Eles ficam muito cansados porque envolve uma gama de sentimentos. Desde, eles dizem, eu já escutei até assim, eu vivo um luto em vida porque o meu familiar não me reconhece mais. Ou desde aquele paciente que não dá tanto trabalho, mas já é mais quietinho ali no canto, né? Como é que responde? Ontem eu fui ver uma paciente em casa e o contato dela praticamente é muito pouco. Mas a filha me contou que ela recebeu uma neta lá. Quando a neta entrou, ela abriu os olhos, escutou a voz da neta, abriu os olhos e fez um movimento de boca como se estivesse querendo falar. Aí você pensa assim, meu Deus, mas numa fase tão avançada, ela não interage mais com ninguém. Mas essa visita foi uma diferença. Isso é lindo. Entendeu? Então eu geralmente digo, fale, converse como se a pessoa estivesse entendendo nessas fases mais avançadas. Dependendo da época do diagnóstico, às vezes você nem chega a ver essa fase tão mais avançada. Então você tenta envolver esse paciente em atividades que ele consiga fazer e tá inserido. Sêmio, só fazendo dando um testemunho aqui sobre uma situação como essa, não de Alzheimer, mas o pai de uma amiga passou por um câncer bem severo e fez mais de uma cirurgia e tal, e ele começou a ir cansando, né? E quando a pessoa, independente da idade, quando ela vai começando a cansar de um tratamento, ela vai começando a se entregar. E as pessoas estavam percebendo isso, até que um dia pegaram a netinha dele, que ele era louco, alucinado, apaixonado, levaram no hospital e ela chegou, deu um beijo nele, fez, vovô, você vai ficar bom e tal. Depois disso, ele começou a reagir ao tratamento. Revigorou. Não, e assim, você olha pra ele hoje, parece que nunca teve nenhuma gripe. Né? E ainda pegando o gancho da sua mãe, que eu não concluí, você disse que ela tem os encontros, deve ser o café com as amigas, né? Então faz parte também do estilo de vida você cuidar das suas conexões, como você se relaciona com outras pessoas. Até porque o processo de envelhecimento, ele vem junto com outros agravantes, né? Você perde pessoas, você tem que ressignificar um propósito, você se aposentou, então você muda o seu ciclo de amizades. Outra coisa, vamos combinar, fofocar é bom demais, né? Aí junta 3, 4 amiguinhas ali na mesma faixa etária pra fofocar, falar da vida alheia. É bom demais. Mas essa vida social é importantíssima. É importante. Olha, a doutora Ângela Costa, ela que é médica geriatra, gente, lá do Hospital Onofre Lopes, hoje bateu um papo conosco sobre Alzheimer e a dizer que é um tema super importante. Eu queria saber se a senhora compartilha aí conhecimento sobre a doença, sobre estilo de vida, sobre longevidade no seu Instagram ou em alguma rede social. Sim, eu comecei no Instagram com esse movimento de conscientizar a população, de fazer um movimento de educação. Então comecei fazendo no Instagram. E alguns pacientes que não tinham Instagram perguntavam se não ia para o YouTube. Aí eu fazia algumas lives, comecei a baixar e comecei a alimentar um canal justamente que fala sobre isso. Bacana. Geriatria, longevidade saudável, estilo de vida saudável e as doenças que são próprias do envelhecimento. Então, assim, quem quiser aprofundar, conhecer, o Instagram é Ângela Costa Geriatra, do mesmo jeito o canal do YouTube Ângela Costa Geriatra Já também. que, por favor, anote aí no corpo do nosso programa do YouTube de hoje, quem está no carro não deu para anotar, quer se aprofundar mais sobre o tema, conhecer o trabalho da doutora Ângela, entra lá, seja no YouTube, seja no Instagram, Ângela Costa Geriatra. Isso. Maravilha, obrigado, doutora Ângela. Obrigada a vocês pela oportunidade. Agora você não sabe Sempre que a gente ficou resenhando aqui na hora do intervalo, como a médica, ela tá usando também a inteligência artificial. Foi. E eu dava um outro programa, porque a gente tinha que focar aqui, mas é muito bacana. Ela é adepta do Adapta, Sim. que é uma plataforma que eu também tô lá, gente. Tem 4 inteligências artificiais pagas, aquela última palavra de Gemini 1.5, o ChatGPT. Você vai me ensinar essas coisas aí, viu? Bacana demais, viu? Eu tenho que melhorar. Pois é, mas a gente, no mínimo, vai dizer que ela volta, mas pra falar também. E agora, você sabe que quando a gente falou